Oi, eu me chamo Cristina Marques e eu já fui e ainda sou muito impactada pelo testemunho de várias pessoas. Então eu tive a ideia de compartilhar com você o meu testemunho. E o testemunho é da minha vida sentimental. No ano de 2005, eu conheci um rapaz e nós ficamos muito apaixonados um pelo outro. Então nós decidimos namorar. E aí nós demos início ao nosso namoro em 2005. E no ano de 2010, algo de muito interessante aconteceu que mudou completamente o rumo do meu namoro. No ano de 2010, eu conheci a Jesus Cristo. E eu então fui impulsionada, eu comecei a ler muito a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí aquelas palavras entravam em mim de uma forma tão poderosa que eu comecei a mudar as minhas atitudes. E como a Bíblia diz, nós nos tornamos novas criaturas quando nós estamos em Cristo Jesus. E de fato, eu me tornei uma nova pessoa. E o meu namorado olhava para aquela nova Cristina, eu olhava para a antiga Cristina que ele havia conhecido e essas pessoas eram completamente diferentes. Então os conflitos no meu namoro começou ali no ano de 2010, porque havia muitas divergências acerca daquilo que nós gostávamos de fazer, nós queríamos fazer, porque eu era totalmente diferente do que eu era anteriormente. E aí seguimos porque nós nos amávamos muito, e aí nós decidimos que nós não íamos terminar, e aí nós passamos mais 2 anos namorando. Ou seja, em 2005 eu comecei a namorar, em 2010 eu me converti, e no ano de 2012 eu ainda estava com ele, ou seja, 7 anos de namoro, e aí eu estava na minha igreja, e eu sempre orava muito para que ele se convertesse. Essa era a minha oração de sempre. Senhor, converte ele. Senhor, toca naquele coração para que, enfim, ele possa ter a mesma fé que eu. E aí, numa noite, eu decidi fazer uma oração diferente que eu nunca havia feito. E a oração foi a seguinte: Senhor, se não é da tua vontade que nós estejamos juntos, faça ele terminar comigo, porque eu não tenho coragem de terminar com ele. Porque eu amo demais essa pessoa. E eu nunca vou ter coragem de virar pra ele e falar, acabou o namoro aqui. Então eu fiz aquela oração, faça ele terminar comigo. Estava muito bem no culto da noite da minha igreja. E aí o culto rolou normalmente. Quando eu cheguei em casa, isso foram umas 3 horas depois de eu fazer aquela oração, eu recebo um telefonema do meu namorado. E ele estava terminando comigo. E eu fiquei assim, por quê? Eu não imaginava que Deus ia ouvir aquela oração, ia responder aquela oração. E muito menos com a rapidez com que ela foi respondida. Então eu fiquei chocada com aquilo tudo que estava acontecendo. Eu não estava preparada para a resposta de Deus na minha vida. E então eu dei início a um período muito terrível, que foi o meu período de luto, onde eu vivia totalmente depressiva, eu chorava, eu dormia na cama com os meus pais. Muitas vezes eu não conseguia dormir, eu tomava remédios para tentar pegar no sono. E foram 8 meses assim, foram 8 meses em que eu chorei todos os dias chorando, todos os dias sem ter razão para viver, porque eu era dependente, né? Uma dependente emocional dele. E eu não sabia disso. E esses 8 meses, isso ficou muito claro para mim. E eu senti uma dor terrível no coração, uma angústia que, se você já terminou com alguém, já passou pela dor do término, você sabe muito bem o que é isso. Eu senti aquela dor e aí eu virei assim, Senhor, chega. Eu nunca mais na minha vida quero sentir o que eu estou sentindo agora. Eu nunca mais quero passar pela dor de um término. Eu nunca mais quero viver isso na minha vida. E só existe uma forma disso acontecer. Eu aguardar o Senhor enviar a pessoa certa. E aí, naquele dia, eu fiz um voto com Deus. Olha, Senhor, eu não vou me relacionar afetivamente, emocionalmente, eu não vou beijar ninguém, eu não vou namorar ninguém, eu não vou segurar na mãozinha de ninguém, eu não vou ficar conversando sobre namoro com ninguém até que o Senhor envie a pessoa certa. E aí eu fiz aquele voto, fiz aquela oração, né, naquele dia. Eu fiz aquilo com todo o fervor que havia no meu coração. E aí eu super, firme no propósito, e se passou 1 ano. Eu, beleza, estamos aqui, vamos conseguir perseverar.
no máximo em 2 anos eu tô me casando. É isso aí, vamos lá. E aí se passaram 2 anos. E aí quando 2 anos se passaram e nada, assim, nem sombra do que há de vir, nem sombra do prometido. E nada. Aí, opa, alguma coisa estranha está acontecendo. E aí se passaram 3 anos. E eu, 3 anos já... Alguma coisa estranha está acontecendo, né? Complicado isso. E se passaram 4, 5, 6, 7. E esse ano, ano de 2020, completou 8 anos que eu não me relaciono com ninguém. Eu estou aguardando em santidade há 8 anos. E olha, eu não vou dizer pra você que é fácil. Não é fácil, porque as pessoas se interessam por mim. E às vezes as minhas vontades carnais querem ceder, sim, porque eu sou humana. Mas aí eu me lembro, né, do propósito que eu fiz com Deus, do voto que eu fiz com Deus e da graça de Deus que me empodera a dizer não para todo tipo de pecado. E eu falo, não, eu vou aguardar em santidade, porque foi um voto que eu fiz com Deus. Eu vou aguardar Ele enviar a pessoa certa. E durante todo esse tempo, Deus ainda não impulsionou meu coração, ainda não me falou que a pessoa certa chegou. E certamente quando a gente aguarda em Deus, quando a gente aguarda em santidade, o Senhor fala com você. Ele fala comigo. Quando a pessoa certa chegar, Ele vai ser o maior interessado a dizer, Cristina, essa é a pessoa certa chegou, você esperou todo esse tempo e a pessoa certa chegou. Então não fique com medo de não saber quem é a pessoa certa, se é essa, se é aquela. Se você está aguardando em Deus, se o seu coração se propôs a aguardar em Deus, se você colocou esse voto diante do Senhor, com certeza, meus irmãos, Ele vai falar com você. Não tenha dúvidas de que o Senhor vai ser o primeiro interessado a falar. O seu momento chegou. E eu sei que muitas das vezes, né, eu não sei se você está aguardando em Deus ou se você está interessado em começar esse propósito. Se você já aguarda em Deus, eu sei que você é zombado, porque eu também sou, muitas pessoas debocham, muitas pessoas acham estranho, não veem sentido nisso. Mas eu quero te dizer que o maior interessado nisso tudo, o maior apoiador disso tudo é o próprio Senhor. Porque Ele diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Então Ele é o maior interessado em você esperar a pessoa certa em santidade. Então eu quero te dizer que fique firme, não se importe com a palavra de homens. Se importe mais em agradar a Deus do que agradar a homens. E se você é aquela pessoa que está com o coração machucado, que já cansou de sofrer, que já passou por várias decepções amorosas, talvez seja o momento de fazer algo diferente. Porque se nós fazemos as mesmas coisas sempre, nós vamos sempre obter os mesmos resultados. Então, por que não tentar esperar em santidade? Por que não tentar esperar em Deus? Mal você não vai fazer. Então, tente colocar esse voto diante do Senhor. Coloque essa oração diante do Senhor. Diga para Ele que você quer tentar, que você precisa da força dEle, porque eu preciso todos os dias da força do Senhor para continuar firme no meu propósito, para continuar perseverando. Então, peça para Ele te dar forças para dizer não para todos os tipos de pecados sexuais, pecados inclinados, né, que a sua carne se inclina. Diga, Senhor, me fortalece. Eu tenho certeza que a sua graça, ela me empodera a dizer isso, a dizer não para o pecado. E eu quero viver isso, eu quero experimentar um novo de Deus. Então, quero dizer que é difícil, mas não é impossível. Eu estou há 8 anos esperando e não tem sido um fardo para mim, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que muitas pessoas ficam dizendo, oh meu Deus, tá sendo um fardo, mas não é, porque a graça do Senhor, ela está sobre mim todos os dias. Eu sou forte em Deus e a minha alegria é o Senhor. E eu tenho certeza que a honra de Deus vai chegar para minha vida e vai chegar para a sua vida também. Então, eu quero muito conhecer o seu testemunho. Eu sei que existem muitas pessoas que aguardam até há mais tempo que eu. E eu tô muito longe de ser alguém santinha, tô muito longe disso. E esse não é o propósito desse vídeo, ficar aqui falando sobre mim,
glorificando e exaltando a mim mesma, porque toda a glória e toda a honra é dele. Se eu estou aqui há todo esse tempo aguardando em santidade, é porque ele me fortalece todos os dias. E ele vai te fortalecer também e pode te fortalecer também, basta você querer. Então, me conta aqui o seu testemunho, se você precisa de ajuda para guardar em Deus, se é algo que você nunca tinha ouvido antes, mas que de repente hoje fez sentido para você. Conta aqui nos comentários, me diz sobre a sua vida, me diz sobre o seu testemunho. E se você lembrou de alguém enquanto eu estava falando aqui, alguém que de repente já estava aguardando em Deus, mas estava pensando em desistir, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Quem sabe nós nos apoiando um ao outro, nós não ficamos mais fortes, nós não criamos laços de amizades e laços de pessoas que têm o mesmo propósito que nós, né? Então, fala aqui comigo, compartilha esse vídeo, comenta nesse vídeo, manda pra quem você quiser, dá like. E é isso, obrigada por me assistir e até a próxima.